Vamos ouvir Cláudio Castro. Ao verem esse tipo de reação da chegada da polícia, e queria saber se, assim, ontem a Cláudia Moraes falou durante a operação do Chapadão que a gente já tinha cedido alguma coisa nessa linha com o poder do Estado de combater isso. Gostaria de saber do senhor, assim, nesse momento... Desculpa, eu não entendi. Tinha cedido em que... Vou pegar a aspa correta aqui. Nós estamos acompanhando este momento em que já foi aberta a possibilidade da imprensa poder fazer perguntas. Temos aqui mais um colega questionando Cláudio Castro. Eu vou aqui contando para vocês o que ele disse. 56 criminosos já foram presos, 18 criminosos, eles chamam de neutralizados, ou seja, mortos. 18 pessoas mortas, 31 fuzis apreendidos, há policiais feridos e policiais, segundo Cláudio Castro, que morreram na operação. Nós estamos então acompanhando aquilo que eles chamam de maior operação da história. Vamos ouvir. Uma coisa muito clara, essa operação de hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa. É um estado de defesa. O que a Cláudia quis falar, e aí eu concordo com a fala dela, é que essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder, exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. E o senhor pretende acionar as Forças Armadas, governador? Já que o senhor está falando que está faltando integração. Vamos dialogar. Vamos dialogar. Nós já pedimos os blindados algumas vezes e todos foram negados. Espero que sirva de exemplo que a gente precisa dessa integração. Obrigado. Leandro. Governador, bom dia. Bom dia, senhores. A gente está ao vivo no RJ. A pergunta é justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal. Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. E o governo federal está fazendo política, governador? Henrique Coelho, por favor. Henrique, bom dia. Eu queria saber do senhor o seguinte, está sendo planejado um plano de retomada de várias comunidades aqui no Rio de Janeiro, ainda não
Quando a gente tenta ouvir o que está sendo perguntado, sobre um ruído junto, então vamos aqui compreendendo. O governador está sendo questionado sobre o pedido de Forças Armadas, o pedido do governo federal, né, de poder ter uma ajuda federal. E ele disse, sempre que pedimos foi negado, a gente já pediu blindados de outras vezes, foi negado, e para isso precisa ter uma GLO, que eu já volto a falar sobre isso. Vamos ouvi-lo novamente. Que é o coordenador desse plano, é quem a decisão do Supremo fala. O Rio já entregou a primeira parte na data prevista dos 180 dias e nós estamos fazendo o processo de diálogo. Esse plano será encaminhado ao Supremo, diferente do que se achava, nós optamos por não fazer um plano genérico, que falava que seria um investimento impagável. Nós já faseamos o plano, então o que foi já para o CNMP já é com uma proposta de faseamento, que eu também vou tomar liberdade de não falar aqui, porque até por lealdade do plano, mas a Secretaria de Segurança Pública inclusive já direcionou as primeiras áreas. Algumas você já sabe que esse troço vaza, mas não vai ser da minha boca que eu vou falar. E nós estamos já esperando isso ser encaminhado para o Supremo, ou então que a gente seja requerido a fazer novos estudos, tudo, para que o Supremo, inclusive, na decisão é claro sobre a questão do financiamento disso. E a adesão dos 11 ministros foi que o governo federal terá que entrar no financiamento disso. Então a gente espera que muito rapidamente esse plano entre para que a gente seja instado a poder começá-lo o mais rápido possível. As nossas forças de segurança estão preparadas para começar desde agora. Então é ser aprovado pelo Supremo e a gente vê a questão do financiamento disso e da integração das forças, e por nós esses planos de retomada já começam imediatamente assim que a decisão for autorizada, enfim, pelo Supremo Tribunal Federal. Kleber Rodrigues, Seguimos aqui ouvindo o governador do Rio de Janeiro. É um dia gravíssimo no Rio de Janeiro, uma operação que visa combater crime organizado. Nós temos neste momento Kleber Rodrigues fazendo uma pergunta. Será que a dele a gente consegue ouvir? Dentro de uma mesma casa, dá para repassar essa informação? Nós estamos aqui com, apesar da gente de longe conseguir ouvir, a gente está com um ruído que sobe naturalmente quando aumenta ali o volume. São 18, segundo o governador do Rio de Janeiro, 18 mortos. 18 mortos, 56 presos nesta mega operação, a Breaking News aqui na CNN. Ao final do dia a gente vai estar especificando quais foram esses líderes, até pelo tamanho da resposta. Quando essa resposta é muito forte, como está sendo, hoje, é um indício real de que tem lideranças importantes ali. Esse indício está muito claro, porque eles têm uma tendência de, quando não tem grande liderança, de fugirem rapidamente, não irem tanto para o confronto. Como eles foram muito para o confronto e já tem nas redes avisos, mandando fechar a rua, mandando os irmãos da facção ajudarem, isso é um grande indício de que há altas lideranças lá. Sobre a questão dos drones, é um repeteco do que eu venho falando. O Rio de Janeiro não produz essas armas, não produz essas drogas, não produz esse poder bélico. Esse poder bélico está entrando pelas fronteiras, esse poder bélico está sendo financiado via lavagem de dinheiro, e por isso essa integração é tão importante. Deixar claro que recentemente a Polícia Federal fez uma grande operação e nós elogiamos quando ela foi feita, e elogiaremos sempre que a gente conseguir bloquear arma, bloquear dinheiro, bloquear droga. Isso aqui não é uma briga política, na verdade é um clamor por ajuda. As forças de segurança do Rio de Janeiro estão sozinhas. Ao mesmo tempo que hoje eu estou inaugurando a 57ª base do Segurança Presente no Mercado de São Sebastião. Estou aqui, o pessoal está lá inaugurando. O Rio de Janeiro já passa de um investimento anual de 16 bilhões de reais pelo 3º ano consecutivo nas forças de segurança, ou seja, tudo que o Estado pode fazer está sendo feito. Não está sendo economizado recurso, estamos fazendo investimentos, aquisição
de armas, de coletes, de inteligência, de infraestrutura. O policial teve o seu salário reajustado. Tudo aquilo que se falava, aquela grande infraestrutura que a polícia precisava ter, hoje nenhum secretário meu pode vir a público reclamar de nada, de falta de apoio e de investimento. Ao contrário, as falas deles em blogs, em qualquer local, é que a polícia hoje tem praticamente tudo que precisa ter para fazer o seu trabalho. E é uma tristeza. E é curioso porque a gente passou 5 anos com uma liminar proibindo o helicóptero com plataforma de tiro. E hoje a gente vê um drone com plataforma de bomba. E eu ainda não vi nenhuma ONG dessas que defendia o fim do helicóptero está criticando agora. Nem o Partido Socialista Brasileiro tem enviado nenhuma nota ainda, que foi quem fez a ação e pediu o fim do uso de helicóptero. Eu ainda não vi nenhuma nota se solidarizando os policiais e nem criticando esse uso de arma, que não pode o policial bem treinado atirar da plataforma, mas pode o criminoso usar um drone com bomba. Então são essas idiosincrasias que a gente vê e que, infelizmente, a politização, a tentativa de politização da segurança pública arrebenta sempre no lado do policial que está lá arriscando sua vida. Rodrigo Viga. Viga. O governador do estado do Rio de Janeiro trazendo um discurso altamente político também, ao trazer as críticas, dizendo que as forças de segurança do Rio de Janeiro estão sozinhas, que todas as vezes que nós pedimos ajuda do poder federal, do governo federal, para blindados, por exemplo, foram negadas, e que a gente só pode pedir se existir uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Então, você não pode usar a força militar federal sem haver uma GLO. Ele trouxe ali um olhar crítico, dizendo que não podemos usar por causa disso, e o presidente da República também sempre corrobora, dizendo ali que existem questões para o uso da GLO. O Rio de Janeiro não conseguiu fazê-lo, então traz ali uma fala bastante crítica, ao menos 18 pessoas mortas. Ou dois vieses diferentes. Um é a politização partidária e boicote. Eu, sinceramente, não acredito que isso esteja acontecendo. Não é contra o Cláudio Castro, é contra o Rio de Janeiro. Se eu afirmasse isso, eu estaria sendo extremamente leviano, e eu essa informação não está na minha boca, e ao contrário, eu não acredito que alguém que tenha compromisso público prejudique 16,5 milhões de pessoas por causa de uma briga partidária. Não há esse tipo de politização. O que talvez esteja acontecendo, e eu acredito mais, é uma falta de foco e de interesse na segurança pública, a falta de priorização da segurança pública. E essa falta de priorização faz com que a gente não tenha elementos fundamentais para esse combate. Nesse ponto, aí sim eu posso dizer que as ações ou a falta das ações dele demonstram uma falta de interesse, de foco, de prioridade. Aí vocês podem usar o termo que vocês quiserem, deixo vários aqui para vocês poderem usar à vontade. Isso sim, essa é uma crítica recorrente minha, não é de hoje. E sobre a questão de se isso vai enxugar ou não gelo, há uma adesão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal falou numa decisão, a primeira da história conjunta dos 11 ministros, que esse financiamento e essa integração tem que acontecer. Então, eu acho que se ela não acontecer, será um desrespeito a uma decisão do Supremo, e eu não vou nem cogitar de que a decisão do Supremo, ao fim da entrega do plano, não será cumprida. Eu prefiro ser otimista e acreditar que, já que não por vontade própria, por imposição do Supremo Tribunal Federal, essa integração acontecerá por livre e espontânea pressão. Daniela Dias, governador do Daniela, bom dia. Também queria saber sobre uma informação que a gente recebeu agora, acho que tem 2 ônibus atravessados na região do Chapadão,
Seguimos aqui ao vivo acompanhando o governador do Rio de Janeiro neste dia de pelo menos 18 pessoas mortas, 56 presos em uma mega operação e o governador dizendo que as forças de segurança do RJ estão sozinhas de tudo para tirar neste dia 28. De lá, porque os líderes estariam encurralados. Então essa é uma forma aprendida por eles. Eu já falei isso e eu vou repetir. Assim como itens, como temas, como suicídio e outros que a imprensa tem um pacto de não divulgar, esse tipo de manobra deveria ser um outro pacto da imprensa, porque óbvio que não é a intenção de vocês, mas vocês acabam criando quase que uma saga do herói para eles quando tem esses mecanismos que atrapalham a sociedade sendo divulgados. Essa é uma triste realidade hoje e acho que esse deveria ser um pacto discutido pela imprensa, desse tipo de metodologia não ser divulgado, porque isso acaba criando um incentivo a eles a fazerem mais quando eles sabem que os governos apanham por causa desse tipo. Mas, repito, todos os batalhões estão em prontidão, a polícia está na rua, para, num primeiro momento acontecendo, a gente debelar isso. Já aconteceu um carro da Conlub, que nós imediatamente debelamos e liberamos. Então a polícia está na rua, era previsível que isso acontecesse, está no planejamento e a polícia está rapidamente liberando as vias. Uma pergunta do Vinícius Calixto. Fazer mais uma pergunta em relação à população. Claro. Agora. O senhor falou no início, a gente vai ter uma operação de defesa, mais de defesa do que de segurança desse território do Rio de Janeiro. Mas esse... defesa, deixa eu só explicar. Eu falei que, em primeiro lugar, a operação é cumprimento de mandado judicial. Sim. E de defesa, que eu falo é segurança pública e defesa nacional. Você tem a diferenciação do que é segurança pública. Lá na Constituição Federal fala que o Estado é responsável pela segurança pública e a defesa nacional seria responsabilidade da União. O que nos parece, até pela transnacionalidade, e essa é uma fala do ministro Lewandowski, que essas restrições já são transestaduais e transnacionais, que isso está virando um caso de defesa nacional, não em si de defesa da população. Defesa da população é tudo. A gente faz defesa da população, eles fazem o que a nossa análise técnica, e eu estou mais repetindo as análises dos nossos secretários, é que isso está passando a ideia de segurança pública e já adentrando na esfera de segurança nacional e segurança transnacional, já que essas facções criminosas já chegaram em Portugal e já chegaram em outros países. Foi nesse sentido que eu falei. Perfeito. Então, sobre segurança para a população que está nesse fogo cruzado, que está no meio dessa guerra, nessas comunidades, a gente sabe que essa operação de hoje é uma operação permanente da polícia de combate ao tráfico, ao Comando Vermelho, mas qual o recado que fica para essa população que está ali, que sabe que novas operações vão acontecer para poder coibir esse avanço do Comando Vermelho nas comunidades do território da Fluminense? Em primeiro lugar, a primeira coisa é que esses confrontos eles estão acontecendo, não vou dizer 100%, que pode ter acontecido um ou outro, mas eles estão majoritariamente acontecendo em áreas de mata. Então a população foi pensado em encurralá-los lá para que a população sentisse o mínimo possível, assim como há meses atrás a gente fez na Rocinha igualzinho, onde a população quase não sentiu os efeitos da operação. Isso é mais um elogio que um aplauso que eu queria fazer às nossas forças de segurança que planejaram essa operação e ir rapidamente para a área de mata, onde a população não sentiria, não teríamos os famosos efeitos colaterais, que apesar do nome efeito colateral, na prática é a vida das pessoas. E as polícias se preocuparam com isso nesse planejamento, não só nesse, como em todos a gente vem se preocupando para que a população sinta o mínimo possível dos efeitos dessa operação. E isso vem, inclusive, da DPF, da nossa responsabilidade de cumprir a DPF, e tem sido ponto principal do nosso planejamento, ser cada dia menos em áreas, digamos, urbanas, vou dizer urbana no sentido de urbana e mata, só para fazer a diferenciação correta, perto da casa das pessoas. A gente tem feito planejamento para evitar isso demais. Tinha mais um, né? Obrigada, gente. Acabou?
A gente está ao vivo aqui para a Band News FM, Band News TV, Vinícius Calixto. Gostaria de perguntar. Nós temos aqui as respostas do governador do Rio de Janeiro, dizendo que a operação de hoje ocorreu majoritariamente em área de mata, que usaram uma estratégia das polícias para que a comunidade, as pessoas, os civis, não fossem, de acordo com o governador, afetados por essas operações. Então, que boa parte, para não dizer totalmente, de acordo com o governador, foi em área de mata, portanto, a morte de pelo menos 18 pessoas. E se eu falar, como o equipamento está lá ainda, eu vou divulgar o que está acontecendo. Mas tem um grande aparato tecnológico, tem um grande aparato de policiais, 2.500 policiais, e todos eles com todo o equipamento de proteção individual, mas que isso está lá no momento, vai com certeza gerar risco à operação. E mais, depois você repete, por favor, no fim do dia, quando os secretários, que aí eles vão ter a tranquilidade de te falar quais foram os itens utilizados, mas foram sim, isso eu já te garanto que tem muita coisa de tecnologia embarcada nesse momento lá. Eu só não posso falar que eu vou entregar o que está acontecendo e não é essa a ideia. Tá bom? Obrigado. Tem alguma informação de vazamento dessa operação de hoje? Até agora não. Se tiver, será investigado. Obrigado, gente.